Boa noite, irmãos. Hoje é domingo, dia 28 de março, e nós estamos mais uma aqui para juntos louvarmos e bendizermos o nome do Senhor nosso Deus. Novamente um tempo atípico, diferente, mas necessário. Somos chamados como igreja, a andarmos também pelo caminho da prudência e entendendo o tempo desafiador que vivemos em nossa cidade quanto à questão da saúde pública e privada. Nós decidimos suspender, como você sabe, o nosso culto presencial. Estamos aqui em 4 pessoas, eu, Sidney, Marquinho e o Guilherme, para preparar todo esse ambiente aí, para que você possa, junto conosco, buscarmos esse Deus que é tão presente, um Deus que tem cuidado de nós. Cada irmão tem experimentado um mover diferente, e nós temos visitado irmãos via até o WhatsApp, chamado de vídeo, algumas pessoas com distanciamento. Quantos testemunhos que Deus tem cuidado da sua igreja. Eu queria começar esse culto orando, mas lendo com você um texto muito peculiar, Salmo 121. Nós vamos ler 4 versículos, versículos 1, 2, 7 e 8. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, Salmo 121, versículos 1 e 2, 7 e 8. Diz o texto: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para todo sempre. Amém. Olha, meus amados irmãos, eu queria que você pudesse depois meditar. São apenas 8 versículos. É um salmo tão conhecido nosso. E é palavra de Deus para nós nesse momento inicial de culto, para que a sua fé seja renovada, para que a sua esperança se mantenha acesa. Há um Deus que garante vida em nós. Há um Deus que garante que em todo tempo guardará a nossa entrada e a nossa saída, porque Ele é o Emanuel, o Deus conosco. E eu queria convidar você para, junto comigo agora, dirigir a Deus uma palavra de oração, entregando esse tempo tão precioso que temos tido a cada domingo, para que você não perca nada e fique atento. Você está na sua casa, no lugar onde você está, mas que você fique ligado àquilo que Deus já começou a falar ao meu e ao seu coração. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por poder nesse tempo, como igreja do Senhor, separarmos de adoração, cantarmos canções que revelam a tua grandeza, que revelam o teu senhorio, que revela a tua soberania, mas também que revela aquilo que o Senhor realiza em nós. Toda obra de regeneração, de santificação. E como igreja do Senhor, rogamos que a tua palavra, que é viva e eficaz, esteja sendo ministrada pelo teu Espírito. Deus, por misericórdia, prepara agora cada coração. Livra-nos da distração. Livra-nos, Senhor, de não estarmos atentos a tudo aquilo que o Senhor tem a nos falar nessa noite. Rogamos que o teu Espírito permaneça nos dirigindo e que a tua obra, que é boa, perfeita, agradável e que se manifesta nesse tempo, que se cumpra em nós, Pai, nessa noite, a tua palavra. Prepara o nosso coração. Quero colocar aqui toda a igreja, cada família que nos acompanha e que está cultuando o Senhor nesta noite. Nós pedimos, Pai, perdoa os nossos pecados e fala conosco. Esta é a oração, Pai, que fazemos pelo nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu queria dividir com vocês uma palavra que está no Evangelho de Mateus. Queria convidar você a abrir aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 26, versículos 36 a 46. Queria que você acompanhasse a gente aí, Mateus capítulo 26, versículos 36 a 46.
diz o texto: em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela 2ª vez, orou de novo dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Meus amados irmãos, eu queria, diante desse texto, Jesus no Getsêmani, tratar com os irmãos uma temática que, para mim, representa muito do que nós temos vivido hoje. O tema da nossa mensagem é tempo difícil. Grave isso, tempo difícil. Olha, meus amados irmãos, um estudo meticuloso desse texto revela a profundidade do sofrimento vivido e experimentado por Jesus, junto ali com seus discípulos, que viram o quanto que a tristeza, a dor pesava no coração do seu Senhor, do seu Mestre. Era um tempo atípico em Jerusalém. Se você olhar todo o contexto de Mateus até a altura desse momento em que Jesus se retira no Getsêmani, Jesus havia ensinado a sua palavra, curado muitos enfermos. Ele tinha celebrado a última Páscoa com seus discípulos. Era a semana da Páscoa. Jerusalém estava lotada. O sinédrio tramava a conspiração contra Jesus. Como que eles poderiam prender e tirar a vida de Jesus? O texto vai dizer também que antes de Jesus ir para o Getsêmani, Jesus explica e revela que Judas sai e vai então buscar traí-lo. É nesse momento então, diante de todo esse contexto, que Jesus já tinha falado sobre a chegada do Espírito Santo. Jesus já tinha ensinado os seus discípulos a orar. Diz que o Espírito Santo viria. Jesus então lava os pés dos discípulos. Havia todo um contexto até harmônico até esse tempo com os seus discípulos. Agora Jesus vai para o Getsêmani. Olha que esse era um lugar conhecido deles. O Evangelho de João, capítulo 18, olha o que está escrito. João 18, 2, diz o texto: ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Observe que o jardim do Getsêmani, que ficava no sopé do Monte das Oliveiras, ou seja, o sopé do monte é o inferior, é o lugar mais próximo
plano, ou seja, estava no pé do Monte das Oliveiras. A palavra Getsêmani significa prensa de azeite, e que tem tudo a ver com esse tempo. Jesus estava num momento de maior pressão, vivido pelo seu coração. O Getsêmani da vida, o Getsêmani vivido por Jesus e por seus discípulos, coloca aqui o ápice da dificuldade enfrentada por Jesus e os seus discípulos que o acompanhavam. É aqui no Getsêmani que o texto vai dizer que Jesus começou a entristecer-se e a angustiar-se. Olha o que está escrito no versículo de número 37. E levando consigo Pedro e os filhos de Zebedeu, eu sei que você conhece muito a Bíblia, filhos de Zebedeu é Pedro e Tiago. É Tiago e João. Então, além de Pedro, estavam os filhos de Zebedeu, Tiago e João. E ele então diz, na parte B do versículo 37, começou a sentir-se tomado de tristeza e angústia. Olha que momento difícil, vivido no Getsêmani. A minha alma está profundamente triste. Versículo 38. Jesus, na companhia dos seus discípulos, diz o texto, ele vai viver esse tempo angustiante. Lucas capítulo 22, versículo 44, diz que a angústia de Jesus foi tão grande, ele registra que o único evangelho que diz que Jesus suou como se fosse gotas de sangue. Lucas capítulo 22, versículo 44. Que tempo desafiador. Que tempo de estresse vivido pelo Senhor. E eu queria, nesse tema, tempo difícil, que é um tempo também que nós vivemos, eu queria fazer uma pergunta para você. Quais são as lições que esse texto nos oferece e que nós podemos aprender pelo Getsêmani enfrentado por Jesus? Eu separei aqui pelo menos 3 verdades. A primeira verdade, que é uma lição para nós e que o texto nos ensina, é que Jesus passou pelo sofrimento e pela solidão. Como eu disse no tempo introdutório da mensagem, Jesus havia curado enfermos, falado sobre as boas novas de Deus, anunciado a salvação. Jesus falou sobre a libertação do poder do pecado. Mas é agora, nesse momento, que a palavra de Deus registra que o sofrimento foi sim uma marca do ministério de Jesus. Jesus se fez homem e habitou entre nós. A palavra de Deus diz que Jesus teve fome. A palavra de Deus diz que Jesus chorou. Vocês devem lembrar quando Jesus fica sabendo da notícia da morte de Lázaro. E diz o texto que Jesus chora. A humanidade de Jesus é revelada na palavra de Deus. E agora, nós, às vezes, nos esquecemos de que Jesus, sendo também Deus, o Deus Filho, Paulo diz à igreja, ele esvaziou-se de si mesmo, tornou-se homem e habitou entre nós. E agora, o Jesus homem vê o seu tempo da peregrinação em direção à cruz. E nós falaremos muito sobre isso no domingo que vem, que é o domingo da Páscoa. A palavra da ressurreição, a passagem da morte para a vida. Mas quando Jesus vislumbra o ápice de uma vida que é a sua limitação, Jesus enfrentaria a morte. E ele então, diante daquele grande sofrimento, nós vemos o escritor de Hebreus dizendo que Jesus aprendeu por meio do sofrimento. Agora, olha o que Luiz Berkoff diz sobre isso. Luiz Berkoff diz o seguinte: a vida de Jesus foi uma vida de servo, a de Senhor dos exércitos, a vida do único ser humano sem pecado, na companhia diária de pecadores, e a vida do santo num mundo amaldiçoado pelo pecado.
O caminho da obediência foi para ele, ao mesmo tempo, um caminho de sofrimento. Ele sofreu com repetidas investidas de Satanás, como o ódio e a incredulidade de seu povo e com a perseguição dos seus inimigos. Agora, olha, diante daquilo que Luiz Berkoff entende, que foi parte da peregrinação de Jesus aqui na terra, tempo difícil, Jesus enfrentando o sofrimento e a solidão. Olhe comigo Hebreus capítulo 5. Leia comigo agora Hebreus capítulo 5, versículo 7. Olha que texto profundo que vai falar sobre esta verdade. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Agora olhe comigo o versículo 8 de Hebreus 5. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Guarde isso. Embora Jesus, sendo filho de Deus, ele aprendeu por meio daquilo que ele sofreu. O sofrimento foi uma escola na vida de Jesus. Jesus decidiu obedecer. Ele tinha no seu coração a certeza de que ainda assim no sofrimento, ele tinha o chamado de viver para a glória de Deus. Meus amados irmãos, Jesus enfrenta o seu sofrimento e separa o seu tempo, clamando ao Senhor para que Ele pudesse vencer aquele tempo. Quando nós vivemos esse tempo difícil da humanidade, quem esperava que depois de um ano de pandemia aqui no Brasil, nós pudéssemos viver o quadro da saúde da nossa cidade e de tantas pessoas que nós conhecemos? E quando nós olhamos para a realidade vivida aqui por Jesus, o que paira no meu e no seu coração? Jesus chega a dizer no Evangelho de João, olha, no mundo tereis aflições. João 16, 33. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Meus amados irmãos, que nesse tempo desafiador, quando muitos estão sofrendo, quando nós sofremos, que Deus possa achar em nós um caminho da obediência. Que você não abra mão de obedecer. Temos o exemplo de Jesus aqui. Hebreus 5, 8. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que ele sofreu. Tempo de luta, tempo difícil. Ele vai para o Getsemane junto com seus discípulos. E quando ele se retira para orar, e ele volta, diz o texto no versículo 40, e voltando Jesus para os seus discípulos, os achou dormindo, e disse a Pedro, então nem uma hora, vocês, ele fala com Pedro, mas chama a atenção de todos, vocês não puderam vigiar e orar. Meus amados irmãos, há momento que no sofrimento nós estamos sozinhos. O seu pai não está perto de você, o seu marido não está perto de você, o seu filho não está perto de você, sua esposa não está perto de você, o seu amigo, o seu pastor. Mas é nesse momento que nós nos lembramos de um Deus que cuida de nós no detalhe. E Ele diz, entra no teu quarto, fecha a porta e ore em secreto, o Deus de secreto te recompensará. Clame a mim, diz o Senhor, e eu te responder-te-ei. Jesus estava ali com seus discípulos, mas ele se sentiu só, porque aqueles que caminhavam com ele, aqueles que decidiram abandonar tudo e o seguiram, e que eram chamados de discípulos, e vale lembrar que discípulos significa aprendizes, alunos, eles agora diante do mestre, eles já tinham enfrentado, lembra daquele momento difícil, vivido na tempestade do barco? Jesus estava dormindo,
e a tempestade rolando, e eles sentiram o perigo da morte. Vão até Jesus, Jesus é acordado, e Jesus diz assim: homens de pouca fé, até quanto estarei com vocês? E diz que Jesus se desperta, dá uma ordem para a tempestade, e aquela tempestade cessa. Jesus está conosco nesse tempo. Ele também sofreu. Nós sofremos aqui na caminhada da terra, mas ainda temos um Deus que cuida de nós, mesmo quando vivemos tempos desafiadores. Eu queria chamar a sua atenção para isso. Uma das marcas do ministério de Jesus foi enfrentar o jardim do Getsêmani, o tempo da pressão. Como tem andado o seu coração? As coisas estão difíceis. Quantas vezes hoje, talvez você esteve chorando, quantas vezes as lágrimas têm corrido em nosso rosto, quantas vezes nos sentimos tão enfraquecidos, mas é nesse momento que a palavra de Deus nos chama a atenção, que num tempo difícil, você deve se retirar para o jardim do Getsêmani, porque no Getsêmani da vida, na pressão da vida, na luta do dia a dia, nós sabemos que existe um Deus que vive e está sentado no alto sublime trono. E a primeira lição do Getsêmani, um tempo difícil, é de que Jesus passou pelo sofrimento e pela solidão, mas nós sabemos que Ele é o nosso Emanuel, o Deus conosco. Hebreus capítulo 13, versículo 5 diz: quem me poderá fazer o homem? Diz o Senhor, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Versículo 8 de Hebreus 13, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Ei, num tempo difícil, que é o tempo que nós vivemos hoje, Deus nos chama a enfrentar o nosso Getsêmani pela fé. Mesmo que seja um tempo talvez solitário, mais distante, nós somos chamados a enfrentar o sofrimento pela fé. Segunda lição: Jesus passou pelo sofrimento e pela solidão, mas Jesus buscou fazer a vontade de Deus Pai. Olha o versículo 39 do texto base, Mateus 26, 39. E adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mesmo diante de tanta dor, o texto diz que Jesus sentiu uma angústia de morte. Lucas 22, 44 diz que ele suou gota de sangue. O que a ciência diz de hematógeses. Mas independente disso, se Lucas 22 fez uma aplicação metafórica, ser apenas uma ilustração, eu creio que Judas quis, na verdade, revelar a intensidade da dor. Porque, segundo a ciência, a hematidrose, ela acontece quando o nível de estresse é tão alto que gotas de sangue passam pelos poros de uma pessoa. Então, cientificamente, nós poderíamos até descrever essa situação. Mas o contexto aqui era olhar para a pressão máxima. Jesus sabia que ele enfrentaria a pior morte, a morte da cruz. Ele se fez pecado por nós. Ele se tornou maldição por mim e por você. Pior morte da época, crucificação. A morte da crucificação era tão terrível que um cidadão romano, por pior ser humano que fosse, não poderia receber a condenação por morte de crucificação. Mas é exatamente essa morte que Jesus enfrentaria. E no caminho do Calvário, em direção ao Gólgota, ele sabia o peso que pesava sobre os seus ombros,
Mas é nesse contexto que Jesus abre o seu coração e diz: Senhor, se é possível, afasta de mim esse cálice. Jesus revela a sua sinceridade com Deus. Ele não esconde o que estava no seu coração. Quantas vezes nós vemos irmãos que estão em luta e você encontra com ele: e aí, irmão, tudo na bênção, pastor, é só vitória. E daqui a pouco você vê, aquela pessoa está arrebentada. É lógico que nós não vamos contar a nossa vida para ninguém. Precisamos separar e saber com quem nós vamos abrir o nosso coração. Mas quando Jesus ele diz: Senhor, se é possível, passa de mim esse cálice. Ele conclui a sua oração dizendo: mas que seja feita a tua vontade. Você tem conhecido a vontade de Deus para a sua vida? Você sabe que na vontade de Deus, os planos dele são eternos? Você sabe que a vontade de Deus não pode ser frustrada na sua vida, que ela é soberana? Jesus, sentado com os seus discípulos, certa vez, ele puxou a orelha deles dizendo: vocês estão todos enganados, porque não conhecem as Escrituras, a minha palavra, e nem o poder de Deus. Marcos 12, 24. E Jesus, no alto do sofrimento, ele nos ensina. Ele passa pelo sofrimento e pela dor, mas ele deseja viver sobre a vontade do Senhor. Ele busca a vontade do Pai. Então não é contraditório o texto dizer que Jesus diz: Senhor, não me deixe enfrentar a morte. Isso era o sentimento humano. Ele se fez homem, ele habitou entre nós. A humanidade de Jesus é revelada na sua palavra. Mas ele diz que seja feita a tua vontade. Jesus demonstra o seu profundo desejo de que a vontade de Deus permaneça operante na sua vida. Ele fez isso durante todo o seu ministério. Ele ensina os seus discípulos, por exemplo, a orar. Ele diz em Mateus capítulo 6, portanto, vós orareis assim: que seja feita a tua vontade. Mateus capítulo 6, versículo 10. Está dentro ali da oração do Pai Nosso. Que seja feita a tua vontade. O único ensino de oração, quando você abre as Escrituras no Novo Testamento, e você quer aprender como orar, o ensino sobre a oração foi dito e ensinado por Jesus. O primeiro ensino, Mateus 6, 10. Que seja feita, Pai, a tua vontade. Jesus demonstra fazer a vontade do Pai na coisa mais básica da sua vida. João 4, 34, ele diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. O sustento da vida de Jesus era fazer a vontade de Deus. E ele diz isso também quando esclarece a sua missão. Em João 5,30 ele diz: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço e julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E por último ele diz em João 6,38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Meus amados irmãos, diante dos nossos desejos, dos nossos sonhos, diante dos nossos maiores planos da vida, que nunca falte a observância de que se o que sonhamos e temos vivido está de acordo, alinhado com os princípios de Deus. Salomão foi conhecido como o homem mais sábio aqui na terra. Nascido de mulher abaixo de Jesus. E ele escreve Cantares, Eclesiastes e Provérbios. E em Provérbios capítulo 3, versículo 6, ele diz: não se apoiem em seu próprio entendimento, mas homens, reconheçam o Senhor em todos os seus caminhos. Precisamos ter um coração sincero,
porque quando estamos vivendo um tempo difícil, enfrentaremos o sofrimento e a solidão, mas podemos aprender com Jesus que buscou viver sob a vontade de Deus. Terceira e última lição do texto: Jesus passou pelo sofrimento e a solidão, Jesus buscou viver a vontade de Deus, mas Jesus revelou a comunhão que ele tinha com o Pai, a comunhão que ele tinha com Deus. O texto diz no texto de Mateus 26, versículos 39, 42 e 44, Jesus orou dizendo, versículo 42, e pela segunda vez ele orou dizendo: meu Pai, se não é possível que passe de mim esse cálice, faça a tua vontade. E versículo 44, deixando os seus discípulos novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas coisas. Jesus, durante o seu Getsêmani, no tempo mais difícil da sua vida, ele manteve a comunhão com Deus. O texto diz que ele se prostrou-se com o rosto em terra e clamou ao Senhor 1, 2 e 3 vezes. Lembra de Daniel? Ora de manhã, à tarde e à noite. Lembra de Paulo dizendo à igreja em Tessalônica: orai sem cessar. Pergunto, meu amado irmão, como tem vivido você nesse tempo difícil? Não abra mão da sua comunhão. Irmãos, vivemos o tempo da terceirização. Eu não vou cozinhar, eu vou para o iFood, eu vou pedir comida, eu não consigo preparar a minha comida, eu não vou orar, eu quero que as pessoas orem por mim. A oração do pastor é mais poderosa, a oração do meu pai. Deus chama a mim e a você, Ele convoca a igreja. Olha que interessante, quando nós saímos do evangelista Mateus, e nós vamos para o evangelista Marcos. Queria ler com você, Marcos capítulo 14, versículo 36. Jesus está em comunhão com o Pai aqui também. Jesus está também aqui orando. Marcos capítulo 14, versículo 36. Vamos ler comigo? Marcos 14, 36. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Olha que coisa interessante que o evangelista Marcos nos traz. Ele diz, na sua oração durante o Getsêmani da vida de Jesus, e Jesus orando diz: Abba, Pai. A palavra Abba, ela é derivada do terceiro idioma da Bíblia. A Bíblia, ela é formada por 3 idiomas. Ela tem no original a língua hebraica, Antigo Testamento, Novo Testamento grego, mas ela tem palavras em aramaico. E a palavra Abba é uma palavra em aramaico que significa pai. E ele diz Abba, Pai, porque pai aqui no grego é pater. É como se ele disse pai, pai ou paizinho. E isso era um confronto para a realidade, porque os judeus não usavam essa terminologia para ter comunhão com Deus. Eles achavam que Jesus era muito ousado, era prepotente. Você falaria o termo pai com o seu pai paterno. Mas olha que quando Jesus ensina a comunhão, dizendo, olha, vocês vão orar assim, como é que começa o ensino da oração? Mateus capítulo 6, versículo 9, ele diz o quê? Pai nosso que estais no céu. Agora o evangelista Marcos diz que Jesus falou, Abba, Pai. Todas as vezes que Jesus ora, ele ora chamando Deus de Pai. Abba para Jesus revelava a submissão de um filho ao pai, revelava a entrega do filho ao pai, revelava uma relação sem medo, porque a relação entre Jesus e Deus é a relação baseada no amor, numa submissão total, num Deus que era pleno e exigia plenitude do seu filho.
Abba Pai significa ter prazer no entendimento de um Deus que presta o socorro aos seus filhos amados, porque entende a carência e a dependência deles. Meus amados irmãos, quantas vezes quando nós nos relacionamos com Deus, apenas vemos Deus como o juiz. E Ele é juiz. Vemos Deus como o Senhor, de fato Ele é Senhor. Mas Deus também é o Pai que enviou o Filho para que pudesse salvar o seu povo dos seus pecados. Olha, Ricardo Barbosa diz o seguinte: o primeiro valor fundamental da personalidade de Jesus é a sua comunhão com o Pai, sua total identificação com Ele. O amor de Jesus pelo Pai é a chave e o segredo para entender os outros valores da vida e a fidelidade e o amor que Jesus colocou nela. Nós precisamos olhar para o nosso Deus e vê-lo como a palavra de Deus nos chama a vê-lo. Deus é o nosso Pai. A palavra Pai significa fonte. Ele é a nossa fonte de vida, fonte de fé, fonte de esperança. A palavra de Deus diz que Deus é definido como o Deus do amor. Eu queria que você pudesse pensar comigo nesse momento tão difícil que a igreja vive, esse momento tão difícil que o mundo vive, para a realidade de que no Getsêmani da vida, passamos pelo sofrimento e a solidão, mas somos chamados a buscar a vontade de Deus e a manter a comunhão com Ele. Eu queria concluir essa mensagem nesta noite, dizendo que eu acredito que no nosso Getsêmani da vida, nessa prensa de azeite, nesse tempo de grande pressão, há momentos sim de solidão, há momentos sim de dor, há momentos que nós vamos chorar sim, mas nós não podemos esquecer que Deus é aquele que enxuga as nossas lágrimas, porque aqui no Getsêmani nós vivemos o último milagre declarado por Jesus. Você sabia disso? Eu queria ler com você João 18:10 e depois nós vamos ler Mateus 26:50. Olha aí, Evangelho de João capítulo 18, versículo 10. Diz o texto, João 18:10. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. No momento em que Jesus é preso, os irmãos conhecem a história, Pedro, querendo impedir que Jesus fosse entregue e fosse preso, Pedro tira a espada e corta a orelha do soldado. Agora olha o que Jesus faz nesse momento. Mateus 26:50, diz o texto. Jesus, porém, lhe disse: amigo, o que veio fazer? Aproximaram-se a eles, agarraram Jesus e o prenderam. Então, eis que estavam com Jesus. Não, mas não é esse texto. Deixa eu ver aqui no meu rascunho aqui. Ah, tá, é Lucas 22:51. Lucas 22:51. Lucas 22:51. Olha aí o texto. Jesus, porém, respondeu: basta. E tocando na orelha do homem, ele o curou. Olha, Jesus disse: basta. E tocando na orelha do homem, que o texto de João vai dizer que era o soldado do sumo sacerdote, chamado Malco, Jesus toca e diz o texto que ele cura aquele homem, restaura a orelha daquele homem que foi decepada por um golpe de Pedro. Getsêmani também é um lugar onde nós podemos viver um milagre providencial de Jesus. Eu não sei o que tem mais pressionado o seu coração. É o medo de morrer? É o medo de perder o emprego? É o medo de não ser socorrido por Jesus? O que tem roubado e minado
a sua comunhão com Deus. Meus irmãos, Jesus orou 3 vezes e diz o texto que ele repetiu as mesmas coisas. Enquanto aquilo estava no coração dele, ele colocou na mão do único que podia socorrê-lo. Agora guarde isso. Getsêmani tem milagre, porque Jesus pode estender, por sua misericórdia, um favor de tal maneira que hoje, aonde você está, você pode ser curado. Se você está perdido, Deus pode te salvar. O Evangelho da Graça nos promete salvação. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus está salvando ainda hoje. E se você deseja se render a Cristo, esta é a noite. Clame por Ele. Aquele que confessa Jesus como Senhor, diz o texto, será salvo, Romanos 10:9. Mas no Getsêmani da vida também é revelado o traidor. Mateus 26:50 diz que aquele que o traiu foi revelado ali. Vamos embora, diz o texto, porque aquele que me trai chega agora. Judas, o traidor. E diz o texto que Judas o beijou. E diz Jesus, com um beijo, você me traiu. Que Deus possa livrar não apenas a minha vida, a vida dos nossos amigos, dos nossos familiares, de sermos encontrados como traidores. No Getsêmani da vida, passamos pelo sofrimento, mas devemos buscar a vontade de Deus e manter comunhão com Ele. Tempo difícil, mas é tempo de crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Eu queria convidar você para que a gente pudesse orar nesse momento. Senhor amado, Deus eterno, como essa canção que diz, somos filhos adotivos, em Cristo Jesus fomos feitos justiça de Deus. E agora nesta noite, quando vivemos um tempo difícil, e olhamos para o ensino de Jesus no jardim do Getsêmani, quando Jesus sofreu, porque sabia que ia enfrentar a morte, mas hoje como igreja sabemos, ora se já morremos com Cristo, cremos que com Ele viveremos. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, porque tragada foi a morte pela vitória da cruz. Por isso nesta noite eu quero unir a minha fé com a fé da tua igreja, e clamar que o Senhor restabeleça plenitude de relacionamento contigo, que o teu Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do teu juízo, renove-nos em fé, em amor e esperança, para que pela palavra e vivendo com aqueles que são da palavra, mantenhamos comunhão uns com os outros, é contigo o nosso Pai. Queremos ouvir a tua voz como um dia Pedro ouviu. Pedro, tu me amas? E ele disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pela segunda vez, disse Jesus, Pedro, tu me amas? E ele disse, eu te amo. E pela terceira vez, Pedro disse, Jesus falou com ele, Pedro, tu me amas? E Pedro disse, tu sabes que eu te amo. Ah, meus amados irmãos, que para cada negação do meu coração e do seu coração, para cada momento que nós nos acovardamos e nos esquecemos da grandeza do Deus que cura, salva e liberta hoje, você possa sair do seu Getsêmani e nesse tempo difícil, orar pela sua cidade, orar pelo seu estado, orar pela sua nação, orar pela igreja e entender que na comunhão de Deus, Deus opera o milagre. E assim como aquele homem teve a sua orelha restaurada, Deus restaurará o nosso coração pela palavra, porque o Espírito de Deus que vivo está, ainda hoje,
realiza os milagres que precisamos. Por isso, Pai, no nome de Jesus, como igreja do Senhor, nós te pedimos, acima de tudo, o que temos clamado a Ti, como igreja unimos a nossa fé e em obediência à Tua palavra dizemos, que acima de tudo, seja feita a Tua vontade, porque a Tua vontade, ó Deus, é boa, perfeita e agradável, mas ainda assim é operante entre nós. Por isso nós oramos assim, clamando, faça mesmo agora o que precisamos para glorificar o Teu nome. É o que pedimos, em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, fiquem na paz. No restante de domingo abençoado, fique atento, vamos manter contato aí, notificando a igreja de cada passo, de cada novo momento. E tenha uma semana rica da paz de Jesus. E não esqueça, tempo difícil, é tempo de manter comunhão com Deus. E é tempo de buscar a vontade dEle, porque Ele está cumprindo no meio da igreja, no meio do seu povo, a sua vontade. Deus abençoe vocês, até domingo que vem, em nome de Jesus.